Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos para o quinto e último episódio dessa nossa pequena série sobre as novidades jurídicas de 2021. E o nosso podcast também pode ser lido em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog. Nesse quinto episódio, nós vamos analisar as sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A partir do dia 1º de agosto de 2021, se até lá não houver mais nenhuma alteração legal, entrarão em vigor os artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, Lei 13.709 de 2018, que estabelecem sanções administrativas que podem ser aplicadas pela ANPD. E a regra da vacatio legis desses três artigos, 52, 53 e 54, estão no inciso 1A do artigo 65 da LGPD. Só que o fato de a LGPD ter postergado a entrada em vigor das sanções administrativas da ANPD não impede que as pessoas que realizam o tratamento de dados pessoais sejam responsabilizadas pelo descumprimento das normas da LGPD pelo Judiciário ou até mesmo por outros órgãos administrativos, como por exemplo o PROCON, com fundamento em outros dispositivos legais e regulamentares diferentes daqueles previstos nos artigos 52 a 54 da LGPD. As sanções administrativas previstas no artigo 52 da LGPD são em número de 9. A primeira, a advertência, com indicação de prazo para a adoção das medidas corretivas. A segunda, a multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, e limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Então é uma multa que pode ser bastante elevada para a responsabilização do agente de tratamento. Terceira é a multa diária, observado o limite total de multa simples. Ou seja, se for imposta multa diária, digamos, para para fazer cessar um vazamento de dados, algum tipo de incidente com dados, o valor total da multa diária não pode ultrapassar o percentual, o equivalente, ao percentual de até 2% do faturamento da pessoa jurídica e um limite total de 50 milhões de reais por infração. Quarta sanção, a publicização da infração, ou seja, isso é algo também que afeta a reputação da empresa, que ela própria vai ter que divulgar, informar publicamente a ocorrência de algum tipo de incidente com dados pessoais, só que a lei tem uma cautela aqui nessa quarta sanção, porque a publicização da infração só pode ser imposta pela ANPD após a apuração da infração e a confirmação da sua ocorrência, ou seja, isso não pode ser feito pela ANPD de forma preventiva, mas lembrando que a própria LGPD prevê que, ocorrendo qualquer incidente com os dados pessoais, o controlador tem o dever de imediatamente informar a ANPD e os titulares, ou imediatamente ou em prazo razoável. Quinta sanção, bloqueio dos dados pessoais objeto da infração até que ocorra a sua regularização. Sexta, a eliminação dos dados pessoais objeto da infração. Agora, a sétima e oitava tem uma relação entre si, que são prévias à eventual eliminação, cessação ou proibição das atividades, que diz respeito à suspensão. A sétima é uma suspensão parcial do funcionamento do banco de dados objeto da infração pelo prazo máximo de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, também até que ocorra a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. A oitava sanção é a suspensão, e aí total,
do exercício das atividades de tratamento dos dados pessoais objeto da infração, pelo período máximo de 6 meses, também prorrogável por mais 6 meses, e a nona e última sanção administrativa que pode ser imposta pela ANPD é a proibição, parcial ou total, do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais. Então vejam que nós vamos de graus mais leves, como advertência, uma multa simples, multa diária e a publicização da infração, até situações extremas de eliminação de dados pessoais, suspensão das atividades de tratamento ou do banco de dados da organização e, por último, em situação mais grave, mais extrema, a proibição da realização de operações de tratamento de dados pessoais, e isso para empresas que só fazem essa atividade, que tem o tratamento de dados como sua atividade principal, pode levar a paralisação total, a proibição total do exercício das atividades da organização. Além disso, a LGPD condiciona a imposição de qualquer uma dessas sanções à instauração prévia de processo administrativo com o exercício prévio da ampla defesa pelo suposto infrator. É a previsão do artigo 52, parágrafo 1º. E aqui, ampla defesa, nós podemos adicionar o contraditório e outros princípios constitucionais do processo que se aplicam ao processo administrativo e, especialmente, de uma forma mais ampla, o devido processo legal. Além disso, a LGPD define os critérios que devem ser observados para a definição da sanção a ser aplicada de modo isolado ou em conjunto com outras sanções administrativas, ou seja, a LGPD também deixa claro que as sanções podem ser aplicadas em conjunto, e especialmente quando uma for aplicada e não der resultado, a medida não for cumprida, a LGPD pode aplicar outras sanções ao agente de tratamento. E por último, essas sanções administrativas só vão poder ser aplicadas para os atos praticados e os fatos ocorridos a partir de 1º de agosto de 2021, ou seja, a ANPD não poderá impor sanções a partir dessa data para atos ou fatos ocorridos em data anterior. Então, por hoje é só, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!